Vontade de Potência, de Nietzsche, Parte 1, Livro 1, Aforismo 306. Número 1, letra A. Psicologia do homem bom, um decadente, ou o animal gregário. Letra B. Sua nocividade absoluta, forma parasitária em detrimento da verdade e do futuro. Letra C. Maquiavelismo dos bons, sua luta pelo poder, seus meios de sedução, sua prudente subordinação, por exemplo, a um sacerdote, a um poderoso. Letra D. A mulher no homem bom, a bondade, sutil inteligência do escravo, dando atenção a todos, portanto, recebendo. Letra E. Fisiologia dos bons, em que ponto aparece a bondade nas famílias, nos povos, ao mesmo tempo em que aparecem as neuroses. Tipo oposto, a verdadeira bondade, a nobreza, a grandeza de alma, nascida na riqueza, na que não dá para tomar, que não se vangloria de ser boa, a prodigalidade, tipo da verdadeira bondade, a riqueza de personalidade é sua condição. Número 2. A fraqueza do animal de rebanho gera uma moral de todo semelhante à que nasce da fraqueza do decadente. Eles se compreendem, se unem. As grandes religiões decadentes contam sempre com o apoio do rebanho. O animal de rebanho não tem nada de doentio, é por si mesmo inestimável. Mas incapaz de se guiar, tem necessidade de um pastor. É o que compreenderam os sacerdotes. O Estado não é tão íntimo, tão secreto. A direção de consciência lhe escapa. Como o animal de rebanho se tornou doente por causa do sacerdote? Número 3. O instinto decadente no homem bom. Primeiro, a preguiça. Ele não quer mais mudar, nem aprender. Repousa em si mesmo, em sua bela alma. Segundo, a incapacidade de resistir, por exemplo, na compaixão. Ele cede, indulgente, tolerante, compreende tudo, paz e boa vontade aos homens. Terceiro, é dirigido por todos os que sofrem e pelos deserdados. Ele se conjura instintivamente contra os fortes. Quarto, tem necessidade dos grandes narcóticos, o ideal, o grande homem, o herói. Ele se exalta. Quinto, a fraqueza que se manifesta no temor das paixões, do querer intenso, do sim ou do não. É amável para não ter de se mostrar hostil, para não ser obrigado a tomar partido. Sexto, a fraqueza que se revela na vontade de não ver, em toda parte onde a resistência pudesse ser necessária, a humanidade. Sétimo, ele se deixa seduzir por todos os grandes decadentes, a cruz, o amor, o santo, a pureza, no fundo, outros tantos conceitos e personagens mortalmente perigosos. Oitavo, a depravação intelectual, ódio à verdade, porque não produz belos sentimentos, ódio à veracidade. Número 4. O instinto de conservação no homem bom que sacrifica o futuro da humanidade. No fundo, a política já o repugna. Toda perspectiva um pouco mais vasta, toda busca, toda aventura, todo descontentamento. Nega os encargos em que seu interesse não seja dominante. É insolente, arrogante, julga-se um tipo superior e quer não somente opinar, mas julgar todas as coisas. Sente-se superior aos que têm fraquezas. Essas fraquezas são forças do instinto, das quais faz parte também a coragem de não ter vergonha delas. O bom é um parasita, vive à custa da vida, nega mentirosamente a realidade,
é adversário dos grandes impulsos instintivos da vida. É o epicurista de uma pequena felicidade que repudia como imoral a grande forma da felicidade. Como não põe a mão na massa e como é causa constante de erro e de ilusão, perturba toda a vida verdadeira e a envenena com sua pretensão de representar uma realidade superior. Na ilusão de sua superioridade, não aprende nada, não muda, toma partido de si mesmo, mesmo se acaba causando grandes desgraças. Número 5. Letra A. Inventa ações que não existem, atos altruístas, santos, faculdades que não existem, a alma, o espírito, o livre-arbítrio, seres que não existem, os santos, Deus, os anjos, uma ordem que não existe no devir, a ordem moral do universo, com recompensa e punição, destruindo da causalidade natural. Letra B. Letra B. Por essas invenções deprecia, primeiro, as únicas ações que existem, as ações egoístas. Segundo, o corpo. Terceiro, as categorias de homens que têm valor real, os impulsos que têm valor. Quarto, toda a razão que regula o devir, impede de se instruir com esse devir, entrava a observação, a ciência, toda espécie de progresso da vida pelo saber. Número 6. Letra A. A falta de desconfiança, o respeito, a resignação à vontade de Deus, a compaixão, o bom coração, a mão caritativa, isso basta. A seriedade dirigida somente para as coisas de ordem superior. Não se deve levar muito a sério coisas de ordem inferior, como o corpo e seu bem-estar. O dever. É necessário cumprir seu dever e abandonar o resto a Deus. Pergunto seriamente: nestas palavras descrevi o homem bom? Não cremos que seja o homem tal como devemos desejá-lo? Não quereríamos ser assim? Desejamos filhos feitos de outra forma? Aí está. E, no entanto, essa espécie de homens é a mais prejudicial que possa haver. Letra B. Vejamos como os bons extraem de si mesmos. Primeiro, uma metafísica. Segundo, uma psicologia. Terceiro, uma política. Quarto, um modo de vida e de educação. Quinto, um método da verdade. Número 7. A causalidade da ação. A finalidade falsamente definida. A felicidade. Letra A. Própria, egoísta. Letra B. De outrem, altruísta. Falta profunda de lucidez interior em Schopenhauer, que acrescenta ainda, letra C, a dor de outrem. Letra D. A dor própria, que naturalmente são somente especificações do caso, a felicidade própria. Se toda ação tem por fim a felicidade, é necessário que o descontentamento preceda a ação. Falsificação pessimista dos fatos, da dor, motivo da ação. Dor e prazer como motivos, a vontade, causa da ação. Convém supor que toda a pré-história da ação se passa na esfera do consciente, que a verdadeira causalidade é intelectual, que a alma seja o que quer e que o valor do ato volitivo seja determinado por aquilo que ela sabe a respeito, que a alma é livre de querer e, por conseguinte, é que prazer, desprazer, vontade, finalidade são apenas simples fenômenos secundários, jamais são causa. Toda finalidade dita intelectual é ficção. Número 8. Falsa consequência da crença no ego. O homem aspira à felicidade, mas, nesse sentido, não há unidade a que aspire, e ao que aspiram todas as unidades não é de modo algum a felicidade. A felicidade é um fenômeno secundário que acompanha um
esvaziamento de força. O que faz agir não é a necessidade, mas a plenitude que reage a uma excitação. A dor não é a condição prévia da atividade. Essa tensão é um grande excitante. Contra a teoria pessimista, segundo a qual toda ação tende a nos desvencilhar de um descontentamento, como se o prazer em si fosse o fim de uma ação qualquer. Número 9. Não há ações desinteressadas. Ações nas quais o indivíduo se torna infiel a seus próprios instintos e escolhe em seu detrimento são sintomas de decadência. Uma multidão de pretensos santos são simplesmente conduzidos por sua falta de egoísmo a se tornarem decadentes. Os atos de amor, de heroísmo, são tão pouco desinteressados que são justamente a prova de um eu vigoroso e rico. Os pobres não têm nada para dar, nada mais que a grande intrepidez e o gosto pela aventura que fazem parte integrante do heroísmo. O objetivo não é devotar-se, mas perseguir fins em que as consequências nos deixem indiferentes por descuido, por presunção, por confiança em nós. Número 10. Psicologia das ações ditas não egoístas. Na realidade, são reguladas estritamente pelo instinto de conservação. É o caso contrário para as ações ditas egoístas. Aqui o instinto dirigente faz falta, a consciência profunda do útil e do prejudicial, toda espécie de saúde, todo vigor de vitalidade revela a tensão acrescida que desencadeia o instinto imperioso do eu. Todo afrouxamento é decadência. Número 11. Por sua origem, a moral é a soma das condições necessárias à conservação de uma espécie humana pobre, semi ou totalmente fracassada. Se essa espécie é a maioria, há perigo. Pela utilização que dela se faz, ela é o principal instrumento do parasitismo dos sacerdotes em luta contra os fortes, contra aqueles que afirmam a vida. Os sacerdotes ganham a multidão, os humildes, os que sofrem, em todas as classes, os fracassados de toda espécie. É uma espécie de subelevação coletiva contra a minoria dos homens bem-nascidos, crítica dos reformadores. Por suas consequências, ela acarreta a falsidade profunda, a corrupção radical dessas camadas privilegiadas que, elas próprias, finalmente, para subsistir, não podem mais permanecer sobre um único ponto, sinceras para com elas próprias. Corrupção psicológica completa e que se segue. Crítica dos bons.